Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Governo Federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes. Desafio da inovação da indústria são discutidos durante eventos em São Paulo. Brasil tem mais de 98 produtos com registro de indicação geográfica. Depois de mais de 2 anos, a animação do Carnaval voltou aos sambódromos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Arquivo Público do Estado de São Paulo completou 130 anos. Tudo isso e muito mais já para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, o WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, no Brás, em São Paulo. Muito bem, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo como sempre a sua audiência e lembrando que você acompanha as informações através do nosso YouTube e também através do Facebook Jornal Tele Brasil Notícias. Lembrando também que você pode acompanhar também a Hora da Notícia no Facebook, onde nós publicamos informações impressas também para você. Além da audiência que agradecemos, lembramos que temos o apoio de O Palhão Artesanato há mais de 57 anos e está localizado ali na Rua Oiapoque, número 101 ali no Brás, onde ele trabalha com artesanato natural. Matéria-prima, telas para forrações de portas, forrações também de armários, forrações aí de cadeiras, e mais ainda, telas para pergolados, tamanhos diversos e qualidade para bem atender você. Atendendo a todo o Brasil, ele tem aí o WhatsApp, que é o 11 95265 8255, tem também o 8256 e o 8258. Você que prefere entrar em contato por e-mail, então não esqueça opalhão@terra.com.br. São mais de 5.000 itens diferentes, em 3 andares diferentes, onde você encontra também produtos em artesanato natural, aí para que você tenha na sua loja, tenha decoração na sua casa, na sua mesa, enfim, um enfeite do dia a dia. Ele está localizado agora em novo endereço, que é na Rua Oiapoque, número 101, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, e também lembrando que tem fácil acesso de várias regiões aí do país, e você pode também fazer a sua compra e receber aí em sua cidade, que ele atende a todo o Brasil. Estamos falando de O Palhão Artesanatos. E vamos agora então iniciar a nossa parte jornalística. E começamos falando do governo federal. Aliás, lançou inclusive o Plano Nacional de Fertilizantes com a meta de reduzir de 85% para 45% a dependência na importação do produto até o ano de 2050.
Entre as ações estão o fortalecimento da extração sustentável de minérios usados nos adubos, melhorias na infraestrutura e logística de distribuição. Também será incentivada a criação de novas tecnologias voltadas ao clima tropical do Brasil. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil, que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. O objetivo do plano, segundo o governo federal, é reduzir a dependência do Brasil em relação à importação desses insumos, que são fundamentais para o sucesso da safra. E, com isso, garantir o bom desempenho de um setor que é fundamental para a nossa economia, a agricultura. Uma das preocupações do Brasil é com o conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, junto à China, o Canadá e o Marrocos, estão na lista dos maiores exportadores de adubo para o Brasil. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, mais de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados. O Brasil ocupa a 4ª posição mundial do consumo global. O principal nutriente usado é o potássio, seguido pelo fósforo e o nitrogênio. É muito importante nós fomentarmos e darmos facilidades para se produzir no Brasil e, na medida do possível, com o tempo, dependemos menos do exterior. A ministra Tereza Cristina explicou que é importante o país construir autonomia, mas também negociar a compra do produto de outros países. Para isso, ela já esteve no Irã e, em abril, vai ao Canadá. Para o potássio, nosso maior desafio, dependemos 96% de importações. Temos boas perspectivas a longo prazo para exploração no Brasil, mas nesse momento é fundamental pensar que precisamos manter nosso agronegócio eficiente e competitivo, agora. E vamos agora falar de desafio e inovação da indústria que são discutidos aqui durante um evento que aconteceu em São Paulo. Depois da pandemia, superar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgiram justamente com a pandemia, a indústria aposta em pesquisa e inovação. Até para entendermos melhor esse fato ou esse cenário, especialistas de todo o país realizaram um encontro na semana em São Paulo. Vamos observar. Estas imagens foram geradas pelo Plan 360, uma ferramenta inovadora da Petrobras que permite visualizar a extensão das plataformas de petróleo à distância. O usuário poderá, através dela, percorrer toda uma plataforma, realizar uma inspeção remota ou detalhar e planejar uma intervenção que seja necessária. Isso estará disponível para todas as plataformas, inclusive aquelas mais distantes, como as do pré-sal. Esta é apenas uma das novidades do 9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, o maior evento do setor na América Latina que acontece em São Paulo. O evento, que voltou a ser realizado depois de quase 3 anos, é um dos principais espaços de debate sobre os desafios de inovação para a indústria no Brasil. A inovação é fundamental para a transformação do setor, que busca maior competitividade no cenário internacional, mas para isso precisa de investimentos. Levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, com 196 empresas de vários setores, aponta que apenas 10% delas utilizaram recursos públicos para inovação. Segundo a CNI, em 2019, o Brasil investiu um pouco mais de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. A China, maior parceiro comercial do Brasil, por exemplo, investiu mais de 2% no mesmo período. Os países que nós estamos vendo depois dessa pandemia, que serão os países mais fortes do mundo, são os países que têm um investimento na indústria importante. Na indústria, a inovação tem que ser parte do planejamento estratégico de qualquer empresa, porque inovar é preciso. Entre os programas e meios de apoio público estão financiamentos a projetos de pesquisa, a lei de informática e a subvenção econômica, com transferência de recursos. Através da ciência, da tecnologia, através do conhecimento, que nós vamos reduzir as desigualdades, não só do Brasil, como do mundo. A ciência traz isso, mas ela vem através da inovação, da mente inovadora.
Vamos falar agora também da cadeia têxtil aqui no Brasil, que enfrenta falta de matéria-prima e tem problemas também na logística. Exatamente, a cadeia brasileira têxtil, com mais de 200 anos, ela é referência mundial, mas tem enfrentado também barreiras durante esse momento de pandemia. As principais faltas são de matéria-prima e o problema também na logística. Vamos conhecer quais com mais detalhes. O ano mal começou e a empresa de confecção de uniformes do Marcelo já enfrenta dificuldades. A falta de tecidos e dos corantes para tingimento importados de países como Índia e China atrapalham a produção. Em um ano teve praticamente 7 reajustes em um ano, isso nunca aconteceu. A gente que já está no mercado há mais de 30 anos nesse segmento, a gente não consegue mais segurar os preços, né? É um momento bem difícil e delicado para se lidar com essa situação. Além da falta de matérias-primas, a cadeia têxtil também sofre com a alta do preço do algodão. A principal fibra da indústria nacional, que representava 50% dos custos de produção, agora representa 70% dos gastos e fez subir os preços para o consumidor. Ainda assim, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil espera que a produção seja normalizada no primeiro semestre e retome o crescimento ainda este ano. O algodão, o Brasil está é o quarto maior produtor do mundo e o segundo maior exportador. Nós não temos falta de algodão. Nós temos uma situação de preço do algodão. E preço é o mercado mundial. E nós temos algodão para trabalhar. Agora, nesse momento está difícil, realmente. Preço até caiu um pouco essa semana por conta do dólar, por conta de mudanças no cenário internacional, mas continua com preço elevado. As dificuldades da indústria têxtil, como em outros setores, se aprofundaram com a pandemia do coronavírus. O efeito dessas medidas impactou principalmente o pequeno empresário. A solução foi buscar alternativas como o uso de tecidos sintéticos, viscose e até algodão orgânico. É o que propõe essa empresária da Paraíba. Ela apostou no uso do algodão cru orgânico. Além do cultivo sem agrotóxicos, a espécie utilizada por ela já é naturalmente colorida e dispensa tingimento. Ele é um algodão resistente à seca, portanto, ele está lá alinhado às nossas mudanças climáticas, ou seja, ele por ser sequeiro e não levar nenhum tipo de tingimento, ele já economiza aí 87,5% de água. A gente planta em assentamentos rurais, em comunidades de quilombolas, ou seja, são aquelas comunidades onde a indústria não conhece e nem é interessante para eles. Então, são pequenos agricultores com 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Então, eles são pequenos. Então, isso é o que se torna a questão da inclusão desses agricultores no mercado do algodão, na indústria do algodão, consequentemente na indústria têxtil. Saúde. E na saúde, o Ministério da Saúde editou a portaria que prevê a inclusão de medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS, e ele serve para o tratamento da atrofia muscular espinhal. A portaria do Ministério da Saúde prevê ainda que o remédio deverá ser ofertado no SUS em até 180 dias. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vamos agora falar do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou a lei que unifica os ICMS sobre combustíveis. O
sancionou a lei que prevê a cobrança em uma só vez do ICMS sobre os combustíveis, inclusive os importados. Atualmente, as alíquotas são diferentes nos estados e no Distrito Federal, e o percentual incide sobre o preço final ao consumidor. Agora, a alíquota do imposto vai incidir sobre o litro do combustível, que vai incidir sobre o litro do combustível será fixa por volume comercializado e única para cada tipo de combustível em todo o país. A nova lei ainda reduz a zero até dezembro de 2022 as alíquotas de PIS/PASEP e da COFINS sobre os combustíveis. Segundo o governo, as medidas vão ajudar a enfrentar o aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Lembrando sempre que temos o apoio de O Palhão Artesanatos, que há mais de 57 anos está na rua Oiapoque, agora no número 101, com 3 andares diferentes e trabalhando com matéria-prima em artesanato natural. Você que busca telas para forração de cadeiras, aquelas portas de armário, também para decoração, e telas para pergolados, ele tem pronta entrega. Você vai entrar em contato com ele pelo WhatsApp 11 95265 8255, aonde você vai ter mais detalhes sobre aquilo que você está buscando por enviar fotos, e também está ocupado este número, tem outro para você, que é o 11 95265 8256 ou ainda 8258. Lembrando então que lá ele tem também, são 3 andares nesse novo endereço, onde você tem lá também artigos, produtos em artesanato natural, para decoração, para revenda, e ele entrega em todo o Brasil. Tem o site opalhão.com.br e também tem o e-mail opalhão@terra.com.br. Estamos falando de O Palhão Artesanatos. 57 anos. Tradição, qualidade para você. Vamos falar agora com você que tem dívidas. Quase 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo as informações do Serasa. Inclusive o número, ele está próximo do recorde registrado já há quase 2 anos. E foi, inclusive, quando a pandemia do coronavírus foi decretada. Os principais motivos para tantas dívidas são a queda na renda e também as altas nos juros. Vamos observar. A situação apertou na pandemia e faz 3 meses que Silvia parou de pagar algumas dívidas. Meu marido perdeu o trabalho, tudo aumentou, aí fica difícil, né? No Brasil, mais de 40% das pessoas estão inadimplentes. São mais de 64 milhões de pessoas. O total de dívidas é recorde, 260 bilhões e 700 mil reais. É como se cada brasileiro endividado devesse R$ 4.022,52. O estado do Amazonas é o mais atingido, com mais da metade da população com alguma dívida. Desemprego, queda na renda média e as taxas de juros mais altas são alguns dos motivos para a atual situação de inadimplência. As dívidas vêm principalmente de gastos com cartões de crédito e bancos, seguido por contas básicas como água, luz e telefone e compras no varejo. Diante da inadimplência, o pior cenário para este professor de economia é dever para o cartão de crédito. Então isso aí é a pior coisa que existe, porque está trabalhando com taxa de juros de mais de 10% ao mês. Né? Nós estamos falando de mais de 200% ao ano. Isso é morte certa. Né? Então as pessoas têm que fugir do cartão. A partir daí, ele deve também procurar outras fontes de recursos. O que é? Eu posso ir, por exemplo, com alguma garantia que eu tenho, vamos supor que eu tenho uma casa, ou um carro, alguma coisa, eu posso refinanciar, né, um carro, por exemplo. Eu posso usar um bem que eu tenho, dar como garantia. Por quê? Para reduzir os juros, porque o grande problema é que os juros são muito altos. Né? Deve tentar renegociar a sua dívida. Conversar é sempre bom. Vamos agora falar também de atendimentos presenciais. E falando justamente desse assunto, alguns atendimentos presenciais no serviço público, depois de 2 anos de pandemia, estão voltando. Por exemplo, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, é um deles. E vamos observar com mais detalhes
essa retomada, como é que ela está sendo? O INSS voltou hoje com atendimento presencial, mas antes de ir até uma unidade é preciso fazer o agendamento. Esse agendamento ele pode ser feito pelo site gov.br/meuinss, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Além disso, 91 serviços do INSS continuam disponíveis pela internet, de maneira remota, pela internet ou pelo telefone, e aí não tem necessidade de ir até uma agência física. E os cartórios eleitorais também retomaram hoje o atendimento presencial, mas só metade das unidades. As demais unidades voltam com atendimento presencial apenas no dia 18 de abril. E para ser atendido nos cartórios, o eleitor precisa também fazer o agendamento pelo site do TRE. O atendimento é do meio-dia até às 5 horas da tarde. E o eleitor precisa apresentar também o comprovante de vacinação para ter acesso aos cartórios. E esse comprovante de vacinação precisa ter pelo menos 2 doses da vacina, mas todos os serviços dos cartórios continuam também disponíveis pela internet. Além disso, Anne, olha só, para solicitar o título pela primeira vez, a transferência e também a regularização do título, o prazo vai até o dia 4 de maio. E para votar esse ano, não precisa ainda fazer o cadastramento biométrico. Esse serviço não é obrigatório, então, para a eleição desse ano. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vamos agora falar da linha automotiva, falando de carros elétricos, porque eles são mais caros que os veículos movidos a combustível. Mas a aposta do setor é, inclusive, que esse jogo vai virar nos próximos 5 anos. Vamos saber por quê. Tiago complementa a renda como motorista de aplicativo. Em 2019, investiu no modelo elétrico, que recebeu o apelido de Chapolin Colorado. Por ano, a economia com o automóvel já chega a quase R$17 mil. A partir de 60 quilômetros rodados diariamente, o carro elétrico ele começa a se tornar viável economicamente também. Então, para um motorista de aplicativo que roda em torno de 200, 250 até 300 quilômetros em um dia de trabalho, faz todo sentido. O valor de um carro elétrico é maior do que os similares à gasolina. O modelo mais barato no Brasil está em torno de R$160 mil. Segundo a Bloomberg, empresa americana que fornece dados do setor energético, entre 2025 e 2027, os modelos movidos a bateria serão mais baratos do que os carros a combustão. O principal motivo é a queda no custo da bateria. Ela chegou a custar $1.000, hoje custa $130. Quando ela chegar a $100 por quilowatt-hora, você vai ter uma equiparação do custo do carro a combustão com o custo do carro elétrico. Alguns estados oferecem estímulos aos donos de carros elétricos, como a isenção total do IPVA. Entre eles estão Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Aqui no Rio de Janeiro, o abatimento é parcial, com uma alíquota de 0,5% sobre o valor do automóvel. Especialistas afirmam que a redução dos impostos pode incentivar o mercado interno. A maioria dos veículos elétricos vendidos no Brasil paga entre 14 e 18 de IPI, por exemplo, enquanto um carro a combustão paga de 7 a 9. O custo final pode diminuir a partir do ano que vem, quando está prevista a inauguração de uma montadora brasileira do setor no sul do país. A capacidade de produção deve ser de 10 mil unidades por ano. O modelo 100% nacional é mais compacto, tem apenas 3 rodas
rodas e capacidade para 2 passageiros. O veículo deve custar a partir de R$ 90 mil, 60% abaixo do que o concorrente importado mais barato do mercado. A proposta desse modelo, então, é solucionar os problemas de mobilidade nas grandes cidades, através da utilização de um menor espaço no trânsito e para estacionar, através de uma eficiência energética maior, porque ele pesa apenas 600 quilos. Então eu carrego 600 quilos de automóveis para levar até 200 quilos de passageiro e motorista. Os carros 100% elétricos ainda são minoria no país. No ano passado, mais de 90% das vendas do setor eram de veículos híbridos, que possuem bateria e motor a combustão. Para a associação que promove essa tecnologia no país, a eletromobilidade estará no centro da economia mundial. O veículo elétrico ele faz parte da construção dessa cidade inteligente, desse novo ecossistema que está gerando muito emprego, está gerando muita inovação, startups. Cada vez mais a gente caminha para uma economia mais compartilhada, mais digital, e a eletromobilidade é o centro dessa nova economia. Muito bem, você viu aí as informações de Opalhão Artesanato. Eu só estou dando um reforço que você encontra lá aquelas telas para forrações de cadeiras, portas de armário, também para decoração. Ele tem ampla variedade, um amplo estoque e, inclusive, aquela tela para pergolados, tá? Você que busca aí tamanhos e medidas diferentes. E lembrando que agora você quer ir pessoalmente, você que está em outro estado, vem aqui para São Paulo. Ele está na rua Oiapoque, agora no número 101. E chegando lá, não se assuste, porque são 3 andares com uma linha completa de matéria-prima, de produtos em artesanato natural, para bem atender, e lembrando que ele atende a todo o Brasil. Mas se você quer confirmar mais detalhes, não esqueça que além do site opalhão.com.br, tem também a facilidade do WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 56 e tem o 58. São 57 anos de tradição, como eu falei para você, garantia, qualidade e satisfação no atendimento. Estamos falando de Opalhão Artesanatos. Muito bem, mais uma vez, você viu aí as informações também de Opalhão Artesanatos. Aliás, que apoia o Tele Brasil Notícias, mas oferece para você que é empreendedor, você que busca telas para forrações de cadeiras, portas de armário, decorações. Ele está em novo endereço, na rua Oiapoque, número 101. Tem um andar especial para atender você em questões de matéria-primas, exatamente, em artesanato natural. Também, você que busca aí produtos em artesanato natural, ele tem desde parte de decoração, também para que você possa aí fazer também o seu negócio com os produtos de Opalhão Artesanatos. Maiores detalhes, você tem o seguinte WhatsApp, 11 95265 8256 8258, e também você pode, através também do e-mail, entrar em contato, que é opalhão@terra.com.br. E novamente vamos falar de reajuste de gasolina. Exatamente, os reajustes na gasolina, no diesel e no gás de cozinha acaba pesando no bolso do brasileiro. Inclusive nos postos, os aumentos já foram aplicados. O botijão de gás também ficou mais caro. Especialistas nesse assunto dizem que com a guerra na Ucrânia, a oferta de combustível acabou diminuindo no mundo todo. E quando a oferta é menor, o preço acaba subindo. O que acaba penalizando principalmente as famílias mais pobres, como mostra esta reportagem da Rede Minas. Me prepara o almoço para ela e os filhos nesse fogão de lenha improvisado. A dona de casa mora na Ocupação Vitória, na divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia. Com o gás cada vez mais caro, essa tem sido a única alternativa. Está muito difícil, principalmente eu estou desempregada, eu estou vivendo de um auxílio. Mas é um auxílio assim, você tira o gás e o restante você tem que saber o que você vai fazer. Você come, você cuida da saúde. O preço médio do botijão de gás no Brasil está em R$ 102,64, de acordo com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Toda essa questão da guerra da Rússia e Ucrânia, ela vem afetando quem são hoje os grandes produtores
produtores de gás no mundo, está vinculado também aos países da OPEP, por certo. E aí você tem que fazer uma realocação dessa oferta. Se a Rússia vai produzir menos, quem é que vai produzir mais? Se você tem uma redução de ofertantes, o preço tende a subir. Além do preço do botijão de cozinha, o aumento impacta indústrias e todo o mercado de alimentação. Não é uma questão apenas brasileira, é uma questão de inflação mundial, vai aumentar. Isso gera impacto sobre taxa de juros, porque os bancos centrais mundo afora vão gerar uma tendência de subida de juros, que gera um impacto de desaquecimento econômico. Então, quer dizer, vai haver um transbordamento e efeitos sobre todas as economias e também no Brasil. O Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. E vamos falar agora dos produtos brasileiros, porque quase 100 produtos no Brasil têm uma marca que é o diferencial na hora da comercialização. É o registro de indicação geográfica, que informa, inclusive, o local da origem da mercadoria. E o incentivo a mais também na hora do consumidor fazer a compra. Vamos saber por quê. Com características únicas, o mel produzido no norte de Minas Gerais começou a ter destaque após pesquisas indicarem suas características terapêuticas. Agora, o produto recebeu o selo de indicação geográfica na espécie de denominação de origem, ou seja, mel escuro assim, feito a partir do trabalho das abelhas e dos pulgões que vivem na aroeira, sol produzido no norte de Minas Gerais. Foi uma conquista muito importante, não só para os apicultores do norte de Minas, mas também para os parceiros que sempre vinham contribuindo para essa conquista. Atualmente, o Brasil tem 98 produtos com indicações geográficas registradas. É o caso do queijo canastra de Minas Gerais, do vinho do Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul, e do camarão da Costa Negra, no Ceará. A lista também inclui cafés, frutas, artesanatos e pedras. O registro de indicação geográfica é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, e pode ser de 2 espécies: indicação de procedência e denominação de origem. O Ministério da Agricultura auxilia os produtores locais a conseguirem o registro, que pode ser um diferencial na comercialização do produto. Para o registro dessa propriedade intelectual pelos produtores, temos algumas regrinhas aí a serem seguidas, né? Primeiro é delimitada a área de produção, definidas as características do produto, o método de produção desse produto e o controle que vai ser estabelecido em cima desses produtos. E chegou agora o nosso momento jurídico. No momento jurídico de hoje, imóvel cedido pelo devedor à sua família pode ser considerado impenhorável, foi o que decidiu a terceira turma. Exatamente. Essa informação, inclusive, é bem oportuna, porque a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para efeitos da proteção da Lei 8.009 de 1990, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, ainda que ele não more no mesmo local, apenas podendo ser afastada a regra da impenhorabilidade do bem de família quando verificada alguma hipótese do artigo 3º da lei, inclusive vigente. Vamos observar. Imóvel cedido pelo devedor à sua família pode ser considerado impenhorável, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Água, luz, telefone. As contas chegam todo mês, mas é cada vez maior o número de brasileiros que não conseguem pagar todos esses boletos. Em cada 10 famílias, 7 terminaram o ano de 2021 com as contas no vermelho.
o maior nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 11 anos, de acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Dívidas que podem render também um processo judicial. Mas a lei garante ao devedor uma proteção. A casa que pertence à família não pode ser dada como pagamento de dívidas. É a chamada impenhorabilidade dos bens de família, prevista na Lei 8.009 de 1990, como explica este advogado. A lei declara que esse bem de família, que é o único imóvel residencial que possui, a parte devedora, por exemplo, é um bem que merece proteção da lei, por ser um bem de família. É a lei apontando que o direito agora ele está caminhando em direção mais ao social do que ao patrimonial. É a dignidade da pessoa humana tomando espaço no direito brasileiro, em detrimento do capital selvagem. Em julgamento recente, a terceira turma do STJ, por unanimidade, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deixou de reconhecer a impenhorabilidade de um imóvel por considerar não se tratar de bem de família. O processo de cumprimento de sentença foi promovido por uma cooperativa de crédito. Nos autos, a devedora alegou que o imóvel é o único de sua propriedade e foi cedido aos seus sogros. Por isso, não deveria ser alvo de penhora, uma vez que é considerado como um bem de família. A mulher acrescentou ainda que mora de aluguel em outro imóvel. O relator do recurso especial no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a Lei 8.009 foi editada com a finalidade de proteção da família e, sob o espectro do princípio do patrimônio mínimo, proteger a dignidade da pessoa humana. Belize acrescentou que, para a jurisprudência do STJ, o fato de o único imóvel não servir para a residência da entidade familiar não descaracteriza por si só o Instituto do Bem de Família. E no caso julgado, a turma reconheceu que o imóvel, embora cedido aos sogros, manteve-se com as características de bem de família e deveria ser considerado impenhorável, caso preenchidos os demais pressupostos legais, já que, segundo ele, o escopo principal do bem continua sendo o de abrigar a entidade familiar. Desta forma, o colegiado entendeu que, para efeitos da proteção da Lei 8.009, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, ainda que ele não more no mesmo local. O Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Vamos agora falar de turismo, porque depois de viajar 10 países da América do Sul, um casal gaúcho percorre agora todo o território brasileiro. Inclusive, é uma ideia que é bastante ousada. Por quê? Se consideramos que tudo está sendo feito a bordo de um carro 1.0, que serve inclusive de casa durante a jornada. Mas vamos conhecer mais de perto esta aventura através da TV Ceará. Que tal largar tudo e fazer uma viagem de 2 anos por todos os estados do Brasil? Foi isso que o João Paulo e a Karina pensaram e já estão fazendo. Mas esqueça os aviões e os hotéis. Nessa jornada, o maior companheiro do casal é esse carro, que é 1.0. Antes de sair de casa, a gente olhava para esse carro pequeno e ficava pensando, será que a gente vai conseguir viver tanto tempo num veículo tão pequeno assim? Aí depois foi o processo contrário, a gente passou a olhar para o nosso apartamento e pensar, caramba, a gente tinha muita coisa. Então a gente percebeu, cara, dá para viver com muito pouco e ser feliz assim, né? E o carrinho é guerreiro, eles já percorreram 28.000 quilômetros dentro do Brasil. Olha só os adesivos dos lugares visitados. Depois de rodar por todos os estados do Sul e do Sudeste, eles vêm subindo no mapa. E no Nordeste, só falta conhecer o Maranhão, o Piauí e o Ceará. A saída de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, foi no dia 3 de maio do ano passado.
Já são 9 meses em que o carro foi transformado também em cama. A missão de conhecer e cruzar grandes territórios de carro não é novidade para eles. Em 2019, foram 50 mil quilômetros visitando 10 países da América do Sul. O plano era emendar as jornadas e já fazer a viagem pelo Brasil direto. Mas a pandemia adiou os planos. Os 421 dias na estrada pelo subcontinente americano renderam um livro, o Crônicas na Bagagem. O livro ele é uma mescla de todas as situações que a gente passou, também com os aprendizados que a gente teve. Então, quem não acompanhou, né, nas redes sociais a nossa viagem naquela época, lendo o livro, é como se estivesse viajando com a gente. Crônicas na Bagagem virou também o nome do Instagram deles. O perfil, com mais de 135 mil seguidores, publica fotos das dezenas ou quem sabe centenas de cidades visitadas ao longo desses 3 anos. As histórias vividas inspiraram novos viajantes e a jornada, mais do que para conhecer lugares e pessoas de diferentes culturas e regiões, virou uma jornada de autoconhecimento. E mesmo com todas as dificuldades, garantem que fariam tudo de novo. Vamos agora falar do Carnaval, porque depois de mais de 2 anos, a animação do Carnaval voltou aos sambódromos de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Inclusive, no último fim de semana, as escolas de samba fizeram ensaios técnicos e acabaram reunindo muitos foliões. 3 escolas de samba deram a largada para os desfiles dos grupos especiais lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Agora acompanhe de perto como foram os ensaios e os primeiros detalhes técnicos desde o início da pandemia. Concentração, os últimos ajustes e ansiedade para passar de novo pela passarela do samba depois de 2 anos. O que a gente quer é levar muita energia positiva para esse povo que está sentindo falta, como nós, né, do nosso carnaval. São 2 anos, então agora vamos levantar essa Sapucaí e mostrar que realmente o carnaval é do povo. Muito ansioso, doido para pisar ali naquela avenida ali, fazer um ótimo trabalho. Quem atravessou a Marquês de Sapucaí não escondeu a emoção. Eu estou muito feliz e muito realizado com tudo que foi feito. Estamos muito felizes, muito felizes de estarmos retornando para a Marquês de Sapucaí. Costumo dizer que para todo mal há cura, e o carnaval cura. E o público cantou com vontade todo o amor pelo carnaval. A primeira foi a Imperatriz Leopoldinense, que subiu da Série Ouro, antiga Série A. Em seguida, vieram São Clemente e Portela, cuja torcida compareceu em peso. Mesmo sem fantasias ou carros alegóricos, os participantes e o público deram um show de animação, com ensaios de coreografias e marcação de alas. As baterias não deixaram ninguém ficar parado. Até o dia 10 de abril, as arquibancadas vão ficar abertas ao público para quem quiser acompanhar os desfiles técnicos. Com a redução das restrições sanitárias, não é mais obrigatório o uso da máscara, mas é preciso apresentar o comprovante de vacinação. Os desfiles oficiais vão acontecer no feriadão de Tiradentes, entre 22 e 24 de abril. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Cuide bem da sua saúde, ainda é a recomendação. Antes de encerrarmos, vamos apresentar aí o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que completou 130 anos. Lá são 400 anos de histórias, guardados no 2º maior acervo do Brasil. Estão lá patrimônios da humanidade pelo programa Memória do Mundo, da Unesco, inclusive como o jornal abolicionista. A Redenção também é preservado os arquivos públicos, a lista de imigrantes que chega no Porto de Santos entre 1882 e 1962. A repartição de estatística e do Arquivo do Estado foram criadas no dia 10 de março de 1892 para preservar documentos públicos e históricos. São 400 anos de história guardados neste, que é o 2º maior acervo do Brasil.
textos, fotografias, mapas e documentos, entre eles patrimônios da humanidade pelo programa Memória do Mundo da Unesco, como o jornal abolicionista A Redenção, que circulou entre 1877 e 1899, e as listas de imigrantes do Porto de Santos, que chegaram entre 1882 e 1962. O arquivo público é hoje o ponto de partida para aqueles que querem fazer pesquisas que comprovem a nacionalidade de algum antepassado, para solicitar dupla cidadania, por exemplo. E este foi o Tele Brasil Notícias dessa semana. Agradecendo a sua audiência, voltando na semana que vem. Tele Brasil Notícias.